Senhoras e senhores, muito bom dia. Especialmente hoje, a gente vai ter uma intérprete de Libras aqui. A Manu, nós estamos fazendo um curso de língua brasileira de sinais. E muitos dos alunos que são servidores estão aqui presentes. E a gente vai fazer pelo menos uma fase introdutória deste evento de hoje. Um evento que está sendo bastante salutar, exitoso, né? Estamos plenamente realizados com o aprendizado de língua brasileira de sinais. Então, a Manu, dentro de instantes, vai iniciar essa saudação inicial a todos os presentes aqui. A gente agradece a presença dos servidores, desembargadores, juízes aqui presentes. A gente já anuncia a chegada do presidente, o desembargador Amilcar Maia. Manu, vamos agora convidar os alunos de Libras, que na sua maioria são mulheres, mas temos o nosso querido Tasso também está presente no curso de Libras que estamos fazendo na Escola da Magistratura. Por gentileza, todos os participantes do curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, aqui à frente, para que a gente possa fazer essa saudação inicial. Ana Cleide, não fiquem envergonhados, por gentileza. Ótimo. Professora Gisele, que está ministrando o curso, ela pediu que o nosso exercício, a nossa prova, fosse essa saudação inicial. Feliz Dia Internacional da Mulher. Por favor, vamos mais ao centro. Os alunos do curso de Libras da Escola da Magistratura, Nara, por favor, Ana Cleide, Tasso, por gentileza, ao centro. O pessoal ainda está treinando ainda. São os futuros intérpretes de Libras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos iniciar com o Manu. Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a este evento. Os demais agora, eles vão dizer o seguinte, através de Libras: Feliz Dia Internacional da Mulher. Os aplausos. Muito agradecido aos alunos de Língua Brasileira de Sinais, curso que estamos tendo na Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, daremos início neste momento a mais uma ação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta celebração, alusão ao Dia Internacional da Mulher, com o tema Saúde Feminina, Autocuidado. A gente vai convidar agora, para se posicionar aqui ao centro, o nosso presidente, o desembargador Amilcar Maia, acompanhado do ouvidor, desembargador Dilermando Mota, e da presidente do Comitê de Valorização Feminina, a desembargadora Lourdes Azevedo. Por gentileza, aqui ao centro. Desembargadora Berenice Capuchu, por gentileza.
nem bela, nem recatada, nem do lar. Bonita mesmo é qualquer mulher que se levanta e luta. Ouviremos a acolhida, a saudação inicial do nosso presidente, o desembargador Amilcar Maia. Bom dia para todos. Gostaria de apresentar minhas saudações iniciais aos que encontram os presentes nesse momento, nas pessoas da desembargadora Berenice Capuchu, desembargadora Lourdes Azevedo e da nossa secretária-geral, doutora Andréa. É uma data extremamente importante, essa para valorizar todas as conquistas que a mulher tem obtido nos nossos dias atuais. A meu ver, grande parte dessas conquistas tem sido menosprezada em alguns momentos, porque as pessoas, quando falam muito nessa situação de valorização da mulher, se esquece que muitas das conquistas que foram feitas por elas até hoje foram feitas independente de qualquer cota de gênero ou qualquer parcela de benefício. E o maior exemplo disso são vocês. Vocês representam uma parcela grande da força de trabalho do Poder Judiciário e também dos magistrados. Isso sem qualquer reserva de mercado. Nos últimos 2 concursos da magistratura, a maior parte dos aprovados foram mulheres. Em vários tribunais, mais de 50% da força de trabalho são mulheres. E isso foi conquistado sem que precisasse haver qualquer imposição de cota ou de reserva de mercado. A meu ver, e isso talvez eu esteja enganado, como homem, mas o maior desafio que a mulher enfrenta hoje é conciliar as ocupações de uma vida moderna, com exigências novas, com a exigência que a mulher também trabalhe, com aquela atividade que gera tanto impacto em todos, que é ser mãe. Sem a minha mãe eu não seria nada. E aquele que cresce sem a mãe, ele não vai ser uma pessoa feliz, nem uma pessoa de bem. E isso é o grande desafio, conciliar trabalho com a maternidade. Parabenizo a todas e desejo um bom evento. Ouviremos agora o nosso ouvidor, o desembargador Dilermando Mota. Bom dia a todas vocês e permitam-me assim chamá-las de forma respeitosa e carinhosamente, sem maiores formalidades. Inicialmente, quero parabenizar o Comitê de Valorização Feminina, que está à frente deste evento, pela iniciativa e especialmente pela escolha do tema. Já se foi o tempo em que, em oportunidades como essa, se discutia direitos, etc., etc., e até aquela expressão, nós e eles. É preciso acabar com isso, nós e eles. Esta é uma causa da sociedade. Claro que merece uma atenção toda especial, mas é uma causa da sociedade. E só para vocês terem uma ideia, não é? Muitas mulheres ainda reforçam o machismo. Eu sou de um tempo, claro, né? Eu sou de antigamente, não é? Que se dizia ao homem, engula o choro. Eu não entrava na cozinha sequer, mas recentemente, criou-se no grupo de pais de um colégio onde minha filha mais nova estuda, que são 5 filhas, Cecília, e criou-se um grupo de pais. E eu pedi para ser inserido.
e as mulheres foram contra. Né? O grupo da Luluzinha, não, um grupo de pais, então transforma num grupo de mães. Ainda falam de ausência paterna. Pois bem, autocuidados. Fiquei muito feliz com o tema. Já a Bíblia, a palavra de Deus, nos advertiu, o apóstolo Paulo, quando dizia assim: tem cuidado de ti mesmo. A palavra de Deus, que tem a resposta para todas as coisas. Tem cuidado de ti mesmo. E, na sequência, eu vou falar rapidamente, e eu quero dizer que estou aqui falando como ouvidor, mas primeira e muito mais como um menino que se tornou homem, nascido de mulher. Dizer da importância da mulher no contexto, no cenário da humanidade, daria livros, palestras e livros. Mas, numa rápida fala, eu diria o seguinte: na sessão do pleno de quarta-feira próxima passada, a doutora Elaine, procurador-geral de Justiça, nos brindou com uma frase muito interessante: nasceste mulher, sejas mulher. Que frase de profundidade! Aquilo calou fundo no meu coração. Deus nos fez homem e mulher com propósitos divinos. Há um livro que tem por título Ser é o Bastante. Ser fala de autenticidade, de marca registrada, de ter o selo de qualidade, entre aspas, tal qual o Inmetro, não é? Sentir-se bem em selo. Mulher é geradora de vida, muito para além de simplesmente pelo fato de fazê-lo de forma biológica. Há muitas e inúmeras outras dimensões de ser mulher. Nos altos cuidados, e já caminhando para o final, porque não sou eu o palestrante, não é? Eu nem poderia estar aqui por uma questão de saúde, mas, ao mesmo tempo, não poderia deixar de estar, pelo apreço que tenho pelas mulheres. E eu sou ladeado por 5 filhas e 5 netas, além da minha esposa. Autocuidados. E eu falaria de 3 somente. Amar-se. A gente fala muito de amar ao próximo e esquece de ler ao contrário, como a ti mesmo. Quem não se ama vai ter profunda dificuldade de amar ao outro e a Deus até. Gostar de si mesma e de ser mulher. Sentir-se bem em sua própria pele. Afinal, há um pensamento que diz que quem não gosta de estar consigo mesmo não é boa companhia para ninguém. Separar tempo para estar consigo mesmo, consigo mesma. Um sacerdote católico, Anselm Grün, fala num certo livro dele que nós, independente de ser mulher ou homem, no mundo odierno, passamos dias após dias sem ter um encontro consigo mesmo. E isso nos remete à solitude, diferente de solidão. Solitude. Tempo. Investir tempo consigo mesmo. A vida odierna se caracteriza, dentre outras coisas, por pressa, ruído e agenda cheia. Havia um tempo que se dizia que tempo é ouro. E a gente esqueceu isso. É mais precioso do que a pedra mais preciosa. A solitude nos convida à quietude, à serenidade. Mulheres do Poder Judiciário, servidoras, porque antes de ser servidoras, antes de nos preocuparmos e até nos voltarmos para vossas condições de servidoras, vocês são mulheres
casada, solteira, divorciada, tia, mãe, irmã, são mulheres. Nasceram mulheres, e como foi dito na frase, nasceram mulheres, sejam mulheres. A melhor forma de fazer valer os seus interesses e a causa da mulher, que é a causa de todos nós, é ocupar o seu espaço e não se confrontar com o sexo oposto. Ser, na perspectiva do Criador, que o fez com um porquê e para quê, quando vos formastes. A ouvidoria, e já concluindo, tem, por decisão do CNJ, a ouvidoria da mulher, que, mais do que uma unidade que quer apenas e tão somente receber demandas, etc., etc., quer essencialmente, e tem sido, um espaço de acolhimento. Acolhimento que começa com o olhar. Passe pela ouvidoria, converse conosco. A ouvidoria quer conversar com você. Eu passei há pouco tempo pela corredoria e nós tínhamos muitas rodas de conversas. Nós temos na ouvidoria, eu já estou concluindo, e o tribunal aprovou, com o apoio do nosso presidente, aprovou uma resolução de que a ouvidoria pudesse contar com um quadro de profissionais das áreas de serviço social, que nós já temos, psicologia, da área da educação, etc., etc., de modo a poder ter esse acolhimento. Então, a ouvidoria quer conversar com você, quer ouvi-las. E eu queria que parte da equipe da ouvidoria que está aqui pudesse ficar de pé para conhecer. Doutora Thalita, inicialmente, que é assistente social, doutora Thalita aí, já... Roberta, que está lá desde 1900 antigamente, não é? E Naraí, e Natália, não é? E tem também, não é idade não, que estou fazendo esquecer, viu? E os homens ficaram lá, proibidos de vir aqui. E nós temos 2 juízes auxiliares, 2 juízes colaboradores, doutora Marina, colaboradores mesmo, estão assim conosco para valer, e doutor Jussier. Então, encerro minhas palavras aqui dizendo do apreço, que antes de ser a fala do ouvidor, do desembargador ouvidor, é a fala do homem que nasceu um dia de mulher, menino, e que se tornou homem e se tornou desembargador. Não apenas hoje, mas sempre e sempre, ocupe o seu lugar, não é? Permita-me dizê-lo, como eu disse, não é? A melhor forma de ser mulher é sentindo-se bem na própria pele, não é? E vivendo nessa perspectiva do Criador, que as fez mulher. Procure sê-lo. Parabéns, e que Deus a todas, nos seus contextos, seja como mãe, esposa, não é? Sobrinha, irmã, enfim, como mulher, que, como eu disse, é geradora de vida, o Deus Criador possa ricamente abençoá-las no seu mistério. Muito obrigado. A gente vai ouvir agora a presidente do Comitê de Valorização Feminino, a desembargadora Lourdes Azevedo. Cumprimentando a cada uma das mulheres, especialmente aqui presentes, e também aos homens que estão aqui prestigiando o nosso evento, os colegas magistrados, desembargadores, o excelentíssimo senhor desembargador presidente, o ouvidor e demais servidores e magistrados. A todos eu quero desejar
os meus mais sinceros parabéns por este dia, pelas mulheres da família de cada um e por ser um dia muito especial, celebrando tudo que a mulher já conquistou ao longo de muitas e muitas décadas. Gostaria também de dizer que é especial para mim, porque é o aniversário da minha mãe. E sei que ela onde ela está, onde estiver, está emanando muita força, muita coragem para mim, que eu sempre me espelhei em tudo que ela representou. Uma mulher simples, uma mulher com pouca instrução, só tem o 2º ano primário, mas que me impulsionou a mim e as minhas irmãs para que nós pudéssemos ter uma vida melhor e mais diferente, saindo daquelas dificuldades em que nos achávamos numa cidade tão pequena, e ela queria muito que nós crescêssemos. Então, são as mulheres que estão sempre por trás das nossas vidas, as mães, as avós, as tias, que nos impulsionam, que nos encorajam, que nos dão força para seguirmos adiante, para vencermos as limitações, as dificuldades que são inerentes a cada mulher. Acho que também todas as conquistas femininas, elas representam um ganho e uma luta, não para fazer revanchismo, não para tentar superar o homem, mas para ter realmente o seu lugar. Até porque nós precisamos dos companheiros, dos maridos, dos filhos, no dia a dia também. Então, juntos, nós lutamos. Embora algumas vezes as tarefas sejam superiores para as mulheres, né, diante da cultura, do dia a dia, mas nós vamos vencendo. Então, cumprimentando a cada uma de vocês, desejando um dia bem feliz e alegre, e que tenhamos uma manhã com muitas inspirações das palestrantes, a doutora Cristine, psicóloga, a doutora Carol, né, Caroline, a nutricionista, num tema que é importantíssimo, no autocuidado, que devemos ter como mulheres, como mães, como os profissionais. E um deles, que eu considero importantíssimo, é a amizade. Nós temos esse autocuidado em decorrência do convívio com as amigas, e elas nos dão força, energia e nos movem para superarmos algumas adversidades que, por acaso, surjam na vida. Então, desejar logo que iniciemos a palestra, né, o objetivo maior, saudando também aqui a ouvidora, a doutora Marina, da mulher, né, a ouvidora da mulher, como já foi acentuado, e todas as magistradas que compõem o Comitê Feminino de Valorização Feminina, que estão aqui presentes, magistradas e servidoras. Deixo o meu abraço. Então, vamos reforçar as palmas para vocês, mulheres, agora. Nem bela, nem recatada, nem do lar. Bonita mesmo é qualquer mulher que se levanta e luta. A gente, neste momento, a gente vai convidar as autoridades, por gentileza, para tomarem assentos aqui na primeira fila deste auditório, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento do tema "É possível desacelerar nesse mundo frenético?". Desembargador Dilermando pede a vênia que a ciência de vocês, ele terá que se ausentar do auditório devido a compromissos já agendados. É possível desacelerar nesse mundo frenético? Quem vai fazer essa indagação agora é a nossa querida psicóloga Cristine Campos. Por gentileza, Cristine. Bom dia.
Gostaria de parabenizá-las nesse dia tão especial. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, desembargador Amilcar, o desembargador Dilermando, a desembargadora Lourdes, desembargadora Berenice, todos os magistrados aqui presentes, a doutora Andréia, nossa secretária-geral. E queria parabenizá-las nesse momento. Nós sabemos da magnitude de ser mulher. Nós temos a capacidade de gerar, de parir, enfrentamos os desafios nesses cuidados com os nossos filhos. E esses desafios, eles colidem com os desafios profissionais que nós enfrentamos, dia após dia. E eu diria que o maior desafio da mulher contemporânea é justamente a não cobrança, porque nós nos cobramos muito. Então, nós estamos aqui hoje para olhar para dentro, para olhar para o nosso auto-amor, para o nosso autocuidado. Pode começar. Podem cantar e dançar. E observar a letra da música. Eu gosto muito dessa música porque ela fala sobre a efemeridade da vida, sobre a passagem inevitável do tempo. Mas o que há de melhor que fica para mim dessa música, né, é que nós podemos mudar as nossas prioridades, né? Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, porque a gente tem o dia seguinte. E é justamente para isso que nós estamos aqui, para olhar para o que nós estamos fazendo e para o que nós precisamos mudar. Será que a gente precisa rever as nossas prioridades? Nós estamos sem o passador de slide, então vou ficar passando aqui. Os que viveram os anos 90 e início dos anos 2000 se recordam muito bem desse som. O som que escutávamos quando íamos nos conectar à internet. Quem lembra aqui? Nós ocupávamos as linhas telefônicas das nossas casas, a discagem caía, era um aperreio para a gente conectar à internet, né? E de lá para cá, tanta coisa mudou. Vocês já pararam para pensar? Surgiram os smartphones, os laptops, né? Tanta tecnologia, o onipresente acesso sem fio à informação e às pessoas. Nós vivemos o impacto dessa revolução tecnológica. Nós estamos ligados 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, eu acho que o desafio do momento é entender que nós não precisamos correr tanto, porque a gente está se enchendo de coisas. Eu acho que o desafio é buscarmos mais atividades a cada dia. E aí eu pergunto a vocês, é possível desacelerar nesse mundo frenético?
Porque o culto à velocidade se tornou uma idolatria, né? Se tornou um vício, essa coisa de estarmos sempre correndo. E nós temos visto nos nossos consultórios as pessoas que chegam com sintomas relacionados ao estresse, hipertensão, sintomas gástricos, né? Crise de ansiedade. As nossas crianças já estão padecendo de muitos sintomas, os nossos jovens de menos de 20 anos de idade já estão em tratamento, já estão tomando medicação, psicoterapia. E o que é que a gente está fazendo com isso, né? Como é que está o nosso autocuidado? Nós estamos nos cuidando? Porque se nós queremos diminuir o ritmo, nós precisamos nos compreender. Entender onde tudo começou. Né? Por que eu comecei? Por que eu tive essa necessidade de correr tanto? Porque todos nós temos nossas histórias. Cada um aqui tem as suas histórias, tem a sua história de lutas, né? As conquistas que foram feitas, o que é que eu fui atrás, o que é que eu fui buscar, o que é que eu estou buscando. Então, a gente precisa olhar e entender tudo o que vem junto com isso. E entendermos por que tanta pressa, né? A gente precisa examinar a nossa relação com o nosso tempo. Eu gosto muito de olhar para isso, para essa questão, né? Eu trabalho com finitude também, eu trabalho com luto, com perdas. Então, assim, de fato, essa questão do tempo muito me toca, porque a gente tem que saber muito bem o que é que a gente vai fazer com o nosso tempo, com as nossas horas, com os nossos dias, com as nossas relações, né? E a gente precisa desse olhar, porque a gente quer tanta coisa, a gente quer trabalhar, a gente quer estar com a família, a gente quer ir para atividades religiosas, a gente quer fazer trabalho voluntário, a gente quer tempo para namorar, a gente quer tempo, enfim, para muita coisa. E muitas vezes, o que é que a gente consegue? A gente consegue uma desgastante disparidade entre o que queremos da vida e o que nós podemos ter. Por isso que eu falo tanto em prioridade, o que é que você quer fazer com o nosso tempo. E a gente também precisa olhar, quando a gente fala desacelerar, existe um preconceito nisso, né? Porque quando alguém chega e diz assim, não, porque esse ano, qual a meta desse ano? A meta desse ano vai ser desacelerar. Aí a pessoa diz, nossa, mas já quer se aposentar tão jovem? É assim? Não, a vida pede muito mais. E aí a gente se perde, né? Então, a gente tem, antes de qualquer coisa, de tirar o nosso preconceito do desacelerar. E hoje, nós estamos aqui para buscar um contraponto para todas as instâncias que nos levem para fora de nós mesmos. E qual é o primeiro passo? Olhar para dentro. Olhar para dentro, a gente precisa personalizar as coisas, porque o mundo também está cheio de regras. Olha, a gente tem que dormir 8 horas por dia, tem que fazer atividade física 5 dias por semana, isso e aquilo, tem que comer isso, que a nutricionista também veio para falar. Ela vai trazer as contribuições, né? Mas a gente precisa entender o que é que de fato faz sentido para a gente. Eu preciso fazer atividade física. Ok, não gosto de musculação, mas eu vou fazer uma atividade ao ar livre, eu vou nadar lá em Ponta Negra, eu vou fazer uma caminhada, né? Então, a gente precisa encontrar o que é que faz sentido para a gente. Né? A gente não vai, fica muito mais fácil quando a gente... Tudo passa pelo prazer, a aprendizagem. Né? Isso é um processo de aprendizagem, que a gente está aprendendo a lidar com os nossos dias, com a nossa vida. Né? Então, a gente precisa realmente evitar tudo que nos leve para fora de nós mesmos. E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem listar as maiores fontes de estresse e desgaste em sua vida? Né? Como é que está seu equilíbrio entre trabalho e família? Você já implementou na sua vida um plano de gerenciamento do estresse? Tem se falado tanto nisso? Procure psicoterapia, meditação, mindfulness. Tem muita gente trabalhando com gerenciamento de estresse. Né? Como conseguimos encontrar coerência nas nossas rotinas?
né? Então, a gente precisa buscar uma agenda equilibrada, né? A gente precisa encontrar o nosso senso de propósito. O que é que eu quero para os meus dias? Então, a gente precisa mapear as tarefas que exigem uma carga de energia maior. Então, veja como recarregar a sua energia. Então, a gente, muitas vezes, se perde nesse automatismo do cotidiano, né? Então, organize a rotina do seu lar. Veja se as pessoas podem começar a rotina diária no mesmo horário, para que elas terminem no mesmo horário, para que possam se ver, para que possam conviver. De repente, o casal pode fazer atividade física juntos, ou a mãe fazer atividade junto com o filho, com a filha, né? De repente, se organizar para que possa almoçar em família, porque hoje em dia muita gente não consegue, né, almoçar em casa, estar com os filhos. Então, é muito difícil administrar tudo isso, né? Hoje em dia, às vezes, tem casais que moram num país, outro no outro. Eu digo, o casal que está junto é luxo, né? Então, assim, a gente precisa organizar de um jeito que fique confortável, que não fique tão desgastante, né? Para que a gente possa acordar cantando todos os dias. Porque a nossa agenda, ela precisa refletir autocompaixão. A nossa agenda não precisa aumentar a nossa carga de ansiedade. Então, a gente precisa realmente ter essa coerência. Ver o que é que a gente, de fato, pode cumprir, né? Porque o tempo é sempre escasso, né? Como eu falei, nós estamos ligados 7 dias na semana, 24 horas por dia. Nós estamos sempre correndo, nós estamos sempre com pressa. Nós estamos na fila do supermercado, sem nada para fazer depois, mas a gente está com pressa. A gente, tipo assim, não tem nada hoje, sexta-feira à tarde, a gente vai sair, vai para o supermercado, não marquei um compromisso depois, mas estou com pressa. Porque isso está internalizado, né? A gente viaja de férias e a gente está com pressa. Quantos de vocês não escutaram? Ah, cheguei mais cansado da viagem. Porque a gente faz um roteiro cheio, a gente tem que cumprir tudo, a gente não pode dormir, porque a gente tem que aproveitar. Então, assim, olha o que é que a gente está fazendo com a gente. As nossas crianças estão assim também. As agendas cheias, né? Quando eu assisti O Pequeno Príncipe, uma cena que me marcou, essa última versão do filme, né, que tem uma cena da criança olhando todo o cronograma que a mãe dela colocou para ela no dia. Aí a menina tinha 15 minutos de lanche, ela tinha isso, ela tinha aquilo, ela tinha que cumprir. Quando eu olhei para aquilo, me deu uma angústia, sabe? Eu disse, nossa, tadinha dessa criança, o que é que a mãe dela está fazendo com ela? Mas nós fazemos isso com a gente. Nós enchemos nossas agendas e nos obrigamos a cumpri-la, né? E a gente tem que estar sempre com essa disponibilidade, nós nos cobramos estarmos sempre acessíveis na internet, respondendo e-mails, respondendo WhatsApp. A gente não se permite uma desconexão, nos desconectarmos desses dispositivos eletrônicos para estarmos com nós mesmos. Quando a gente faz isso, e se faz, é um sentimento de culpa muito grande. Ai, porque eu não posso estar fazendo isso por mim. Mas é necessário. Nós precisamos do ócio criativo. A gente precisa estar com a cabeça, né? Os melhores insights são quando nós estamos com a cabeça livre, quando estamos descansados, né? Nós temos observado um incremento nas pesquisas, né? As bases de dados de pesquisas têm mostrado o crescimento de artigos que buscam ferramentas para o alívio do cansaço, né? Que buscam essa desaceleração. Então, a gente tem visto muita coisa escrita, a ciência falando sobre meditação, sobre mindfulness, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós vivemos no país mais ansioso do mundo. O Brasil foi eleito, em 2019, o país mais ansioso do mundo, pela Organização Mundial de Saúde. E ainda tivemos uma pandemia para incrementar ainda mais esses dados, né? Que esse dado foi pré-pandemia. E nós associamos estresse a sucesso, né? Parece que a gente precisa ser estressado, a gente precisa trabalhar mais para que possamos ser pessoas de sucesso. Quantas vezes você recusou momentos com sua família, amigos e momentos de lazer em função da sua rotina de trabalho, né? Então, a gente faz muito isso, mas a gente precisa entender
que virar uma noite para realizar uma entrega, para que a gente possa realizar um trabalho, para que a gente possa bater as metas, né? Ok, mas isso não pode ser uma rotina que traga prejuízos à sua saúde emocional, à sua qualidade de vida, às suas relações. Porque muitas vezes as pessoas romantizam e acham que isso é o normal, e acham bonito. É tão comum a gente ouvir a pessoa dizer, menina, faz 10 anos que eu não tiro férias. Não sei nem o que é isso, férias. E eu fico pensando, né, por dentro, tadinha. Sabe nem o que está dizendo. Né? E aí, quando a gente vê tanto adoecimento, tantos transtornos, né, a gente precisa do tempo, do descanso, sim. Precisa de verdade. Né? Então, a gente precisa ter consciência dos nossos limites. Né? Com qual periodicidade você tem olhado para o seu estoque de energia de forma realista e com autocompaixão? Porque a gente vive uma era de banalização das emoções. Né? Se uma criança ela cai e se machuca, ela diz, mamãe, traz o band-aid. Criança adora band-aid, né? Tudo ela quer colocar um band-aid. Mas aí, quando elas estão em contato com uma dor emocional, elas sabem qual o band-aid que vai colocar? Né? Será que nós sabemos orientá-los como é que a gente cuida das nossas emoções? Se a gente não sabe cuidar das nossas, como é que nós vamos orientar as nossas crianças, os nossos filhos, validar as emoções deles? Dizer, filho, você está triste, mas a tristeza vai passar, eu acolho, pode chorar, enfim. Tudo isso, como é que a gente passa para eles? A gente não passa. E muitas vezes, nesses momentos, quando a gente não sabe, a gente deixa a criança quieta, chorando sozinha, e ela fica sozinha, ela não aprende a lidar. Né? Porque eu digo que a gente vive num analfabetismo emocional. A gente se preocupa em colocar os filhos nas melhores escolas, melhor curso de idioma, tudo, né? Inteligência artificial, qualquer coisa que está aí na moda, que a gente quer que os nossos filhos dominem. Mas a gente não os instrumentaliza para que façam esse contato com as próprias emoções, que isso é primordial. Né? E a gente precisa entender que esse automatismo que a gente vai permitindo que aconteça na nossa vida, quando nós não fazemos contato com as nossas emoções, é onde mora o perigo. Porque, de repente, nós vamos nos percebendo mais irritados. Né? Aí cresce a irritabilidade, cresce a ansiedade. E aí a gente vê, de repente, se instalando os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor. E é quando, muitas vezes, acontece algo que vocês já devem ter ouvido falar também, que se chama síndrome de burnout. Né? O que é isso? É uma síndrome do esgotamento, é uma exaustão extrema. Tá? As pessoas são acometidas por alterações do sono, alterações de apetite, ou elas não têm vontade de comer nada, ou elas comem demais. Aquela sensação de fadiga, é tão frequente a gente ouvir, as pessoas estão se queixando cada vez mais de cansaço, cansaço, cansaço. Né? De dores musculares, porque a gente tensiona tudo e vem as outras dores do corpo. Né? O corpo dói de verdade. A sensação de fracasso, impotência. Então, a pessoa se sente fracassada, ela se sente impotente, ela não valoriza o que ela faz no cotidiano. Ela acha que não é importante o que ela realiza, a tarefa que ela está realizando, sabe? Ela não se sente realizada no que ela faz. E ela tem déficit de atenção, porque ela não consegue se concentrar. A cabeça não consegue parar, né, e olhar para o que é necessário. E, gente, isso é o nosso contexto. Aqui na nossa instituição também. Tá? Então, os nossos servidores, quando chegam para a gente, muitas vezes, eles já vêm do psiquiatra com atestado de 30, 60, 90 dias. Porque ele foi buscar ajuda quando já não dava mais para ignorar. Infelizmente, é assim. Quando a pessoa paralisa, tem uma crise de choro no trabalho, acontece alguma coisa, e aí ela diz, não. Aí alguém chega e diz, você precisa procurar o psiquiatra. Aí a pessoa ainda não aceita. Muitas vezes a gente recebe alguém que diz assim, eu vim porque minha mulher disse que eu tinha que vir, mas eu não sei por que eu estou aqui. É desse jeito, né? Porque não tem necessidade, não.
né? Mas a pessoa está sem dormir, dormindo 1 hora por dia, exames alterados, uma desregulação total, né? E a gente precisa entender, eu estou falando nessa coerência o tempo todo, a gente precisa entender quais são os recursos que eu tenho e os recursos que eu posso usar. Eu digo, na nossa poupança interna, tem quanto para a gente gastar? Porque a gente se perde, né? A gente se perde na poupança de verdade e se perde mais ainda na poupança interna, dos recursos emocionais que a gente tem para enfrentar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa buscar a nossa consciência. Eu digo que a consciência precede a mudança. Nós precisamos buscar novos olhares, novas vivências. A gente precisa dialogar sobre os nossos medos. A gente não precisa mostrar para o outro que somos essa fortaleza, até porque essa fortaleza nem existe. Eu digo que forte é quem lida bem com as nossas fragilidades, né? Mas a gente acha que tem que ter aquela armadura, que a gente enfrenta tudo, e isso não existe. É uma idealização de algo que não existe, né? Então, a gente precisa realmente entender tudo isso para que a gente possa buscar as nossas vivências. E a gente tem falado muito de sustentabilidade emocional. O que é sustentabilidade emocional? É encontrar um ponto de equilíbrio entre o que o ambiente exige de nós e o que realmente podemos fazer, sem esgotar nossas capacidades. Porque tem também a positividade tóxica. Porque eu reprimo as minhas emoções, eu não entro em contato com o que é desconfortável. Então, é aquela coisa, good vibes. Só que isso, de fato, também não existe, né? Então, a gente precisa entender que somos falíveis e vulneráveis. Nós estamos sempre ocupados, ignorando a experiência interna. Nós aumentamos a nossa sobrecarga e favorecemos o nosso adoecimento. Quando eu entendo o que eu sinto, minha dor é suavizada. Procure práticas contemplativas, de autoconsciência, que trabalham o manejo da respiração, como eu já falei, mindfulness, meditação, né? Procure reestruturar suas crenças, desenvolver virtudes como compaixão, gratidão. Seja grato por tudo que você tem, por tudo que você já conquistou. Seja grata. Busque uma psicoterapia, um psicólogo, num ambiente seguro, que você possa falar sobre sua automotivação, sobre a gestão das suas emoções. Porque quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Muito obrigada. Alguém falta receber uma fichinha para o sorteio? Todos estão? Então, por favor, procurar aqui o pessoal. Manu, por gentileza. Basta levantar, fazer um sinal que a Manu entrega a numeração, por favor. E agora a gente vai partir já para a nossa segunda palestra, Nutrição em Mulher, pela nutricionista clínica funcional, que atua há mais de 15 anos com emagrecimento, praticantes de atividade física e longevidade. Seja bem-vinda, doutora Carol Nóbrega. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito lisonjeada. Tenho tantas pacientes aqui envolvidas, amigas que se tornam. E, nesse dia especial, parabenizar todas as mulheres por tantas conquistas, por tantas lutas e por tanta... Eu acho que, como o Cris falou, finitude, né? Esses detalhes que a gente tem que dar conta, né? A mulher realmente, ela é além, como o desembargador estava
falando, e muitas mulheres numa luta contra o homem, eu disse, a mulher já é tanta coisa, né? Então, eu concordo nessa parte da gente se posicionar como somos, né? E aí eu trouxe uma palestrazinha, assim, de uma forma mais abrangente, não ficar falando aqui dos alimentos funcionais, dos detalhes, vitaminas, minerais, proteínas, porque eu acho que é muito mais, hoje em dia, no meu consultório eu sinto, no dia a dia, nas redes sociais, que eu acabo sempre interagindo muito com as pessoas, eu uso muito minhas redes sociais para suprir as necessidades dos pacientes, mas acabo que converso com todos e isso me traz um termômetro do que a gente está vivendo. Hoje, eu sinto que a gente sofre bem com essa gestão de hábitos, né? Que as pessoas estão muito desfocadas. Eu sei o que eu devo comer, eu sei o que eu não devo comer, eu sei o que eu devo fazer de exercício físico, mas não está rolando. Vai lá na consulta, às vezes não está rolando. E muitas vezes é essa gestão de hábitos envolvida com os emocionais, né, que estão conturbados em algumas áreas, e o foco. Aí hoje eu vou falar com vocês sobre tudo. Quem tiver dúvida pode levantar a mão e vamos interagindo, que é o tema um pouquinho mais técnico, né? E aí vem as pancadinhas. Vamos lá, aqui eu coloquei justamente que é aprender a cuidar de si para poder cuidar do outro. Eu acho que a base da nutrição, nesse contexto do Dia da Mulher, é vocês estarem fortalecidas para sair de casa, para abraçar o que vocês têm que abraçar. Quem tem filho sabe que aí o negócio dá um upgrade aí de responsabilidade, e aí muitas vezes a gente se pega botando ali os filhos como uma desculpa para ficar mais fortalecida nutricionalmente e metabolicamente falando, mas eu acho que às vezes a gente precisa colocar os filhos também como combustível, né? O combustível para que a gente vá além, que a gente seja mais saudável, que a gente esteja disposto e que a gente vá adiante. No final a gente vai amar, né? Só vai ser sofrido na hora de não comer aquela coisinha que a gente gosta tanto, né? Vamos lá. A primeira coisa é desmistificar aqui um pouquinho quem sou eu, né? Porque é muito bonitinho falar, ela só come verde, é blogueirinha, ela tem tempo para treinar, ela tem babá em casa, e é assim mesmo. Às vezes a gente vê uma, sei lá, digital influencer da área do estilo de vida saudável e faz, ixi, mas é muito fácil, ganha tudo, né? E ela gosta de comer folhas e nunca ligou para doces, aí é fácil, bichinha, senta aqui, na minha rotina para ver. Mas a realidade, que fica mais fácil de vocês me entenderem, é isso tudo aqui, ó. Eu tenho até que atualizar a idade dos meninos. Passou batido. Mas sou mulher humana, TPM, emoções, faço exercício físico. Hoje eu gosto mais, mas comecei para aumentar o gasto energético mesmo, não era, eu vou porque tem que ser saudável, porque eu amo, não, tenho que aumentar o gasto energético. Busquei a nutrição como remédio, né, para algumas doenças. Minha mãe nunca foi de comprar remédios, então quando eu chegava em casa gripada, eu tinha que sair buscando o que tinha para comer, que melhorava aquela gripe, né? E sou mãe de 2 pequenos, hoje eles estão com 9, 6 anos, viúva, profissional autônoma, ou seja, saio de casa para poder voltar e sustentar meus filhos. Sempre amei doces, eu botei para 35 anos, hoje eu tenho 41. Mas é porque eu consegui converter isso realmente há 6 anos atrás, melhorando os aspectos que eu vou falar aqui com vocês. Fui criada com paladar infantil, tapioca, leite com Nescau e ovo, requeijão, tá? E adaptei muito a gastronomia para poder convencer pessoas de que existe como a gente consumir uma alimentação saudável sem ser ruim. Eu acho que cada vez mais eu atendo com esse detalhe. Meus pacientes, eu não costumo fazer, Carolzinha está olhando ali, eu não costumo fazer uma dieta de bloco, tipo assim, ovo, batata doce e um café preto. Quando ele pede, que seja muito prático, eu ainda tento convencer um pouquinho, boto nas observações coisas diferenciadas. O que é que ele pode fazer com esse carboidrato, proteína e essa bebida que não tem caloria, que eu falei agora? Ele pode fazer sei lá, um bolinho assim, uma panqueca assim, ele pode comprar tal produto pronto que serve aqui, fica prático, e aí ele faz, oxe,
até gostoso, foi prático, foi isso, foi aquilo, né? E isso faz com que ele permaneça mais tempo de dieta. Então, eu uso sempre essa pegada. Alguém falando não. Busco melhorar minha habilidade de me adaptar aonde eu não posso mudar. Né? Então, tipo assim, está ruim aqui, é como a história de sair no sol de meio-dia. Ele sempre vai estar queimando e quente. Mas será que eu posso me posicionar numa sombra agora ou num cantinho que não fique tão quente naquele momento? Então, a situação as imprevisibilidades vão acontecer, sem fim. Mas a gente vai se adaptando. E assim surgiu essa profissional, que aqui eu boto até a foto com a gordurinha aqui, ó, dos flancos, que era quando eu consumia muito mais doce. E tinha aquelas calças bem baixas, que na época era de moda, então ficou bem marcado. E hoje, após 2 filhos, eu costumo dizer que esses flancos eles são menores do que daquela época. Então, quando a gente melhora os hábitos como um todo, isso vai passando independente da idade e dos filhos. E aí vem a questão de vocês aprenderem a se conhecer, como o Cris estava falando, né? Porque eu acho que a gente só soluciona um problema se a gente conhecer. Ninguém vai trocar uma lâmpada de casa se a gente não souber que ela está queimada. Né? Então, a gente precisa entender o que é que está pegando na gente. Eu costumo dizer que na consulta, o paciente, nos primeiros 5 minutos, ele fala de uma maneira sem perceber qual é o maior problema dele. Muitas vezes já chega dizendo algum problema da rotina, algumas vezes é o doce absurdo, algumas vezes não gosta de atividade física de maneira nenhuma e o metabolismo está muito lento. E aí a pessoa falando, quando eu chego no meio da consulta, eu digo, mas seu maior vilão está aqui. Você vai resolver aqui para poder ir seguindo. Tá? Então, hoje, a minha ideia é que vocês observem alguns detalhezinhos que levam vocês a errar na nutrição e como a gente pode melhorar, acertar isso. Tá? Aí vem umas perguntinhas que eu queria que vocês internamente respondessem. Né? Se no programa de final de semana existe para você muito aquelas regalias alimentares que são bem engordantes, né? Se você planeja o seu dia, mas a alimentação ela vai acontecendo, tipo assim, o que dá, você planeja vir trabalhar, você planeja passar no salão, você planeja ir na academia, você planeja ir na casa da sua mãe. E a alimentação, não sei, como lá no tribunal, depois na minha mãe o que tiver, e assim vai. Tá? Então, às vezes, a gente não planeja isso, né? Se sua gordura abdominal é aquela que mais te incomoda, tá? Se você sente uma pessoa, às vezes, confusa, com raciocínio lento e um pouco aguçado, tipo dislexa mesmo, está meio desatenta, está esquecida. E se você percebe flacidez cada vez maior no seu rosto, no seu corpo, suas celulites. E aqui a última pergunta, se você alguma vez já frustrou sua dieta, jacando por uma vontade incontrolável para comidas engordantes, né? E aí ficou frustrada depois. Aí, se você respondeu sim para 3 perguntinhas, eu acho que a gente tem que organizar a alimentação, no modo geral, nas melhores escolhas e benefícios, certo? Então, eu estou falando em organizar, não estou dizendo, não vamos só comer, não comer açúcar, vamos comer folha. Tá? E o que é que a gente precisa, gente? Como mulher, eu quero dar um start melhor, restart, né? Porque acho que todo mundo aqui, quem é mulher, pelo amor de Deus, é muito difícil uma mulher nunca ter feito uma dieta na vida, né? Uma restriçãozinha. Então, às vezes, a gente faz e a gente vai sair dela sim, mas que a gente volte. São cenários que mudam, do mesmo jeito que a gente faz atividade física e precisa disso tudo, que às vezes a gente faz num canto, muda de academia, às vezes a gente faz em outro e muda, e aí tem gente recebendo flores. E... oh, que bonitinho! Não vamos deixar passar despercebido. Muito lindo. Então, vamos lá. Então, dar o restart nisso é tomar decisão, mas de uma forma talvez diferente do que você tentou, ou até se deu o resultado, que você retome ali, né? Então, a prioridade e coerência com que você está trabalhando, né? Se é para redução de gordura, se é o doce que é seu vilão, e haverá sempre um apego emocional, porque, como a Cris estava falando, as emoções elas estão sendo menos escutadas. E aí a gente está com a cabecinha virada. E aí não olha para dentro, e aí a comida vira, muitas vezes,
válvula de escape, né? E o que é que eu tenho a dizer se eu fosse parar aqui a palestra para falar sobre essa questão? É como se eu tivesse muito cansada e muito sofrida por alguma razão. Posso me encostar aqui e ficar, eita, e lembrar de tudo, que é isso mesmo, tem que olhar para a dor. Ok, mas também do mesmo jeito que eu olho para a dor e sento e como uma coisa bem gostosa, alguma amiga minha pode dizer, vamos ali, vamos tirar uma horinha e vamos lá para a praia, final de tarde, ou então vamos cinema juntas, são emoções. Por mais que no cinema leve uma comidinha, na praia tem uma cervejinha, tem alguma coisa desse tipo, mas o boom da melhora no emocional é muito maior do que só a comida. Então, são essas atitudes que eu quero que a gente passe a observar e associar, porque aí a procura por alimentação ruim vai reduzir, tá certo? E aí eu falo muito do açúcar aqui. Lembrando que açúcar é açúcar em si, mas também carboidratos que são liberados facilmente quando a gente come e transformados em açúcar. Por exemplo, brancos, bolos, arroz branco e etc. Então, quando eu consumo esse tipo de alimento, e se eu for fazer uma corrida, eu tenho energia rápida. Do mesmo jeito que se eu estiver morta de cansada, eu consumo agora e consigo trabalhar mais um pouquinho, consigo pegar meu filho um pouco mais disposto ali. Mas quem é a pessoa que está precisando de energia para comer esse arroz e esse brigadeiro? É a pessoa que também precisa tentar descansar, ou então ela usar a válvula de escape para outra coisa que ela ame, tá? Ou então que ela procure amar outra coisa. Tem gente que eu atendo e digo, me diga uma coisa, e o que é que você faz de lazer no final de semana? E tem gente que fica em casa, comendo e assistindo, entendeu? E aí você vai ali vicia, tá? Então, são pegadas como essa. E o açúcar sem dúvida nenhuma, o alimento que a gente conhece desde a barriga das nossas mães, quando o médico diz, como uma açuquinha para o bebê mexer e na outra ficar melhor de visualizar o sexo, se ele está bem. Então, a gente já sabe, comer açúcar tem uma energia, comer açúcar tem uma energia. Só que todo pico glicêmico... será que travou, meninos? Travou, viu? Tá. Ele vai ajeitar aqui, mas com certeza eu já... Passou? Passou. Todo pico glicêmico, ele gera uma hipoglicemia rebote. Então, se eu estou agora, 10h30 da manhã, e chega um bolo de aniversário de uma colega do trabalho, que foi o aniversário do filho, e eu amo bolo com café, beleza. Só que são 10h30 da manhã. Eu vou ter um pico glicêmico, vou ficar ali cheia de energia. Daqui a pouco eu tenho uma hipoglicemia rebote. Então, se eu tivesse comido algo com mais proteína, menos açúcar refinado, eu ia chegar no meu almoço de boa. E olhar para todas as opções e ter racionalidade de escolher tudo bem. Na hora que eu comi o bolo, essa hora, eu vou dizer, que delícia, quando chegar na hora do almoço, essa hipoglicemia rebote já está acontecendo e eu não vou conseguir olhar para a salada com vontade, eu vou conseguir olhar o quê? Para o macarrão, para o arroz, porque eu já quero outra glicemia. Eu passei do meu estado normal, já estou meio fadigada de novo. Então, aí eu vou e dou outra hiperglicemia no almoço. Aí eu, voltei para o trabalho, tomei um café, 3h da tarde, a hora crucial da serotonina baixa mundial. Chegou bolachas de curutu, chegou outro bolo, né? Ei, bolachas de curutu em repartição, é top, né? Sempre tem, e café. E café com açúcar, que me dá energia, né? Tem gente que toma. E aí eu faço o quê? Peraí, que 3h da tarde eu já não aguento mais nada. Às vezes nem é o trabalho, gente, é o danado do celular, que chega tanta informação, que a gente cansa, fadiga mentalmente. Aí consome outro açúcar para continuar tendo energia. E assim vai até dormir, tá? E aí aqui, só os pensamentos que vocês observem. Antigamente, como era visto esse docinho, né? Hoje em dia não é mais para ver assim, não, mas antigamente era. O docinho alegra a vida, home sweet home, você vê que o sweet inserido, o docinho é da vovó, você é um doce de pessoa, tudo sempre relacionado como uma coisa fofinha. E antes, eu acho que dava para ser mesmo, porque antes, eu não sei se vocês lembram da padaria do bairro que vocês moravam, mas eu morava em Candelária, e até hoje ainda tem, uma central de panificação. Só vendia pão
e leite de caixa, ou de saco. E as pessoas iam lá e o povo se encontrava, a vizinhança, pegava os pães e ia embora. Hoje em dia você entra, nada contra, inclusive conheço os donos, gosto muito, mas você entra numa Bonfim da Vida, que também é em Candelária, é uma doceria, entendeu? Tem catupiry aí passando pelo cabelo da gente, com doce de leite para a borda, é tudo muito melado, é tudo muito cheio de recheio, e é um dia comum. É uma terça que você está indo trabalhar, foi almoçar e está ali. Um brownie que às vezes você comia no seu aniversário, numa data especial como hoje. Aí hoje você diz, deixa eu levar aqui, nem percebe que comeu. Entendeu? Então as coisas estão muito aumentadas e isso aqui tem que ser visto de outra forma, porque realmente se a gente romantizar demais o docinho, a gente não tem fim, né? E qual é a realidade que a gente tem que ver por trás? Lembra que eu falei que a gente tem que ver um problema, enxergar o problema para poder mudar? Se eu ficar achando que o docinho da vovó, home sweet home, doce é uma alegria, não pode deixar de viver, não vai dar não. Não vai dar não, porque minha emoção está ruim, e aí eu vou entrar nessa porta. Agora, se eu começar a ver que ali é um BO, aí eu digo, opa, deixa eu ver como é que eu faço para resolver essa minha emoção. Entendeu? Peraí, será que a meditação? Será que uma praia? Será que até, para quem é muito viciado em doce, uma coisa salgada, sabe? Você ir num restaurante, quem é viciado em doce, e ir num restaurante que tem uma picanha, você come ali, sabe que é uma carne mais gordurosa, mas ali não vai gerar compulsão para você. Agora, se entrar numa doceria, vai. Entendeu? Vai mexer com uma coisa que você vai querer sempre. Então, vocês têm que trabalhar isso. Então, se o açúcar, a fadiga, o cansaço vem fazendo vocês buscarem esse tipo de alimento, tem que olhar com essa realidade, que é um vício pela gordura, açúcar e sal e glutamato. Por quê? Porque aumenta a palatabilidade alimentar. Se alguém quisesse abrir aqui um restaurante de comidas mais engordantes, tem como você ganhar dinheiro se você souber fazer isso. Você enche de gordura o alimento, você enche de açúcar, joga um salzinho no meio, você deixa o cliente excitado de papilas gustativas e neurologicamente. Ele fica feliz, ele volta para a sua portinha. Então, os produtores de refeições sabem disso. E isso acontece muito com quem? Sushis. Entendeu? Por quê? Porque tem muito sal e muito açúcar e glutamato monossódico, que neurologicamente nos dá muita energia. E aí a gente está cansado, vai lá e consome de novo. A falta de controle em quantidades e o domínio da dieta, que a gente parece que perdeu mesmo. Mas por quê? Porque a gente não está focando nesses detalhes de BOs. O afago gastronômico da questão emocional mesmo, que eu também não acho que tem que ser abominado. A gente, de vez em quando, tem que ter prazeres diversos, mas que não seja só alimentar. O medo de ficar sem esse afago, isso aconteceu muito com meus pacientes pós-pandemia. Né? Pandemia, eu acho que teve um chamado muito grande para as emoções. E aí, quando você vai falar assim, fazer dieta, aí a pessoa pensa o quê? Enquanto eu estava trancada em casa, eu não podia fazer nada, só me restava comer. Né? Comer e beber errado. Então, se você me tira isso, me tirou quem? O oxigênio. Então, as pessoas ficaram com um pouco mais de medo de fazer isso. E será que só tem isso, minha gente? A gente tem que começar a desbravar, porque a gente não está se gostando do jeito que está. Então, se eu quero fazer uma alimentação mais saudável, eu quero mais disposição, eu não estou gostando do meu corpo, então, ressalte isso sobre o que você quer mudar e vá trabalhando as emoções do outro lado também. Tá? Porque, senão, se for o afago gastronômico, o BO aumenta. Tá? A indisposição, que é o que Cris tanto ressaltou. Aí vem a flacidez, que hoje as dermatos estão pipocando, né? E a gente aumentando flacidez, que é quebra de colágeno. E o alimento que mais faz esse processo de glicação, que a gente chama, que essa quebra de colágeno, é a glicose. Tá? A glicose livre. Então, o açúcar ou os carboidratos refinados, como pães brancos e etc. Carol, então não posso consumir um mel, não posso consumir alguma coisa. O ideal, tem horas para isso, para ir fazer exercício. Porque exercício a gente precisa de energia para cada vez aumentar o nosso gasto calórico e principalmente nossa musculatura, que é o metabolismo. Certo? Aí aqui eu ressalto que a gente precisa conhecer o que dominou. Existe um alimento gatilho, que é a sua criptonita, certo?
como se fosse o Superman, que a gente lembra que quando chegava a criptonita, o homem se acabava. Então, qual é a sua criptonita no alimento? Qual é aquela que acaba com o seu foco nutricional? Aí é o açúcar? É. Então, peraí, hoje é sexta-noite, vamos tomar uma taça de vinho, que eu não exagero tanto, conversar, se arrumar, porque são vários prazeres. Você chega no restaurante, você é bem atendido por um garçom, você pede uma taça de vinho que você merece, você come ali um camarão bem grande, você até pode comer algo que tem um arroz, mas tem os legumes, no final você sai bem, teve seu prazer gastronômico e leve. Agora, vamos ali, tal doceria, que é doce subindo, descendo, escorrendo, e um cafezinho, e aí você tem aquela hiperglicemia e você volta a querer estar ali de novo, certo? Então, não deixem de ter, mas saibam quem é a criptonita da sua dieta, tá? Aí aqui eu falo um dado que precisa ser, com certeza, atualizado, mas que 1/3 dos adultos hoje da população mundial são obesos, 2/3 com sobrepeso, 1 a cada 7 são diabéticos, é muito isso. E 1 a cada 5, infelizmente está essa palavra no slide, mas morrerá com câncer. Se Deus quiser, não, porque hoje em dia tem avançado bastante. Mas são alardes que a alimentação está muito envolvida. E o açúcar é o principal gatilho para esses males. Tá? Aqui a epidemia de diabetes. Hoje a gente tem 380 milhões no mundo, sendo 12 milhões no Brasil com diabetes. Né? A doença já matou mais pessoas no século XX do que guerras. E é uma doença que eu costumo dizer, tem pacientes que vão no consultório e eu fico conversando, tentando dar uma melhorada ali na pessoa, e eu digo, olha, diabetes é uma doença que, se você controlar, você vive melhor do que eu. Porque aí você não vai comer nada de errado, você vai treinar, você vai estar melhor do que muita gente que não tem diabetes. Né? Mas, se você der um vacilo, ela dá uma rasteira em você. Aí vem a história de diversos prejuízos, que ela é bem ignorante, digamos assim. Então, assim, é um tipo de doença que só vem crescendo, né, e causando diversos prejuízos para as pessoas portadoras, como também para o nosso governo, que tem que arcar com os cuidados gerais. Aí as considerações. Né? A gente está consumindo hoje, se vocês forem pensar em... A gente está nos anos 2000, vixe, Maria, vamos pensar nos anos 2000 ou 1990, que era quando não tinha tanto diet no mercado, não tinha tanto light, não tinha, né? E as pessoas estão consumindo mais, Carol. E elas consumindo mais, estão praticando mais atividade física. E o que está acontecendo? Né? A gente está comendo pelo menos mais de 1 quilo de açúcar por semana. Aí tem gente que diz assim, açúcar lá em casa não entra, ou então dura um mês. Mas aí é um suco que foi adoçado. A jucurutu, vocês sabiam que jucurutu, a manteigada, tem açúcar na composição? Tem açúcar e tem sal. Gente, tudo que tiver açúcar e sal, corram. Por quê? Porque vai dar aquele estímulo, porque você nem percebe que está doce demais, nem que está salgado demais. Aí você consome, o corpo vai receber o sódio e a glicose. Você vai ter energia. Aí, por isso que você quer consumir mais. Testem sempre com criança. Se a criança ficar perturbada consumindo aquilo, aí você já não vai atrás. Minha filha, quando foi consumir jucurutu, ela botou num potinho. Quando eu fui pegar, ela saiu correndo. Eu digo, menina, para eu não pegar. Parecia uma droga, sabe? Eu disse, aí tem coisa. Do mesmo jeito, meu filho, quando provou a primeira vez o McDonald's, ele não era de pedir comida. E aí pedir aqueles infantis, que eu esqueci o nome, McLanche Feliz, e tinha outra amiguinha da minha filha na escola, lá no meu prédio, e aí ele foi, eu disse, não pedi nem para ele não come essas coisas. Pois ele comeu, foi para o quarto, que ia dormir, voltou para pegar. Depois, e ele nem falava na época, levantou os papéis, tipo, acabou. Eu digo, olhei para a babá e disse, tem droga, tá vendo? Então, quando tem esse contexto de sal e açúcar muito alto, deu uma fugidinha, tá? Então, são alimentos que têm açúcar inserido sem a gente perceber. Fora o que a gente consome aqui, né, no trabalho. É despedida de alguém, é aniversário de alguém, é chegada de alguém, é a formiga que chegou. Né? A gente inventa temas. É dia da mulher, é dia de tudo. Toda hora a gente tem um afagozinho para o trabalho ficar menos dolorido. Tá? E a indústria de alimentos light, ela só aumenta. Detalhe, nem sempre, ou para não dizer quase sempre, ela não é bacana com a gente. Porque se é para vender, quando mexe com dinheiro, infelizmente as pessoas
perdem a ética, né? Então, assim, por exemplo, um iogurte com o nome light bem grande, light é reduzido 25% de algum ingrediente. Pode ser sal. Aí você está lá consumindo light pensando que é mais magro e foi reduzido em sal. Pode ser o açúcar, pode ser a gordura, mas muitas vezes, por exemplo, um iogurte light, aí ele é gostoso, mas ele foi adicionado de amido modificado. É como se fosse maisena, para ele ficar bem grossinho. Aí você, vixe, muito melhor que aquela coalhada sem graça. É, só que aí a gente está evitando a gordura e consumindo mais carboidratos que geram energia e vem tudo para cá. E aí a gente fica meio perdido, né? Aí o diet é restrito de algum alimento. Logicamente que é muito conhecido sem açúcar. Mas também podia, pela rotulagem de valor nutricional, pelas regras, ser diet por não ter sal. Vocês acreditam? E a pessoa lá consumindo, pensando que é só restrito em açúcar. Isso é para mim? Não. O pessoal levanta a mão assim, aí eu fico pensando que é uma dúvida. Aí, mas lembrando, por exemplo, eu trabalhei numa padaria que eu fazia rótulos. Eles me contrataram para fazer rótulos assim que eu me formei. E aí eu lembro que tinha um bolo diet, que um senhorzinho do bairro entrou, cheio de passas na mão, dizendo, olha, toda vez que eu como esse bolo que é diet, que eu posso consumir, minha glicose está dando lá em cima. E realmente ele estava correto. E a padaria não estava errada em botar diet, porque não tinha açúcar de adição. Mas era banana, uvas passas, tâmaras, ou seja, o açúcar dele ia subir mesmo. Tá? Então, assim, tem que explicar, ó, veja pelos ingredientes, descubra o que é que você pode, o que você não pode, que aí você já não vai cair nessas armadilhas, tá? E o que é que o açúcar representa? Caloria vazia, né, no sentido de você ter energia, mas você não tem nutrientes associados. A questão de ser viciante, de estimular as papilas gustativas da nossa língua. Então, a primeira coisa que a gente faz é sentir aquele prazer. Por isso, gente, que quando eu trabalho muito com um programa chamado Zero no Açúcar, e aí, às vezes, eu permito, as pessoas acham que é assim, eu vou passar 21 dias sem açúcar, vou matar um. Não, você vai passar 21 dias sem açúcar, mas você vai ter sabor doce. E o doce vai vir de onde? Dos adoçantes naturais. Mas eu não acho que adoçante seja saudável. Mas, nesse momento, meu amor, você precisa, viu? Você vai passar por um tempo, depois você vai desmamar. Porque essa sua língua, papilas gustativas, viciadas no sabor doce, ela não pode trocar um bolo, um chocolate, por uma, sei lá, caixinha do Pará. Olha aí a diferença. Você não vai sustentar. Mas se eu botar um bolo ou um chocolate com sabor doce também, mas que não tem a droguinha que vem para cá, para o cérebro, você vai dizer, opa, está gostoso. Aí, daqui a pouco, opa, está gostoso, mas não vai estimular a hiperglicemia, que gera a hipoglicemia, porque não teve o açúcar. Então, você resolveu o sabor doce, mas, metabolicamente, você não está trabalhando o vício. Tá? O vício da tão falada que a gente vai escutar tanto, minha gente, ainda para frente, que é a dopamina, que a geração da gente está viciada. E o que é dopamina? É um neurotransmissor do prazer. Então, a gente está aqui, ó, teve um BO no trabalho, teve um BO no relacionamento, uma perda, a gente chora, tal, mas pega o celular, dá uma rodadinha ali, começa a dar risada, porque apareceu realmente um meme engraçado. E aí você, dopamina, aliviou aquela dor, desfocou, e aí vai. Daqui a pouco, do mesmo jeito, estou cansado, aí vou assistir um negócio que me faz rir e tudo, e esquecer a dor. Então, são coisas que, às vezes, a gente está botando gatilhos. Por isso que os remédios estão crescendo tanto. Os opioides, que a gente chama, que são pessoas que ficam mais enérgicas, né, dispostas, e vão viciando, vão viciando, vão viciando. E o açúcar não deixa de gerar esse vício por causa do prazer. Tá? Aí, aqui até coloquei que o açúcar ele é indicado. Ele vicia 8 vezes mais que a cocaína, em alguns artigos relacionam isso, e ele é, na Bíblia dos Alcoólatras Anônimos, citado como, quer beber, desvia para o açúcar. E aí, na época, nos Estados Unidos, que surgiu a lei seca, as sorveterias aumentaram absurdamente por causa do açúcar, né? Então, aqui, na década de 80, a gente tinha maior incidência para doenças às gorduras. A gente tinha muito medo de doenças cardíacas na década de 80. Eu lembro demais os cardiologistas falando de frituras e etc., mas não falavam tanto sobre o açúcar, porque o açúcar também era aquilo. Era um chocolate, era tudo muito simples. Hoje está muito recheado em tudo. E por isso que aí o problema aumentou.
tá? E era muito procurado a questão do zero gordura. Hoje a gente já procura o zero açúcar, tá? E o que acontece com a mente, né? O que a mente esconde, o corpo mostra, que é justamente somando a palestra de Cris com a minha. Às vezes a gente está acelerado, sem tempo, desesperado, estressado, aí o corpo mostra. Eu costumo falar para pacientes que têm filhas, né, mulheres, aí eu digo, e também serve para homens também, mas eu sempre solto isso. Se você tiver uma filha e ela começar a namorar, e aí você vai receber seu genro. Se o menino for acima de peso muito, com aspecto mais depressivo, você nota que sua filha fazia muitas coisas e passa a ficar muito no quarto, muito comida, você vai olhar de um jeito para o genro, inclusive o risco de uma pessoa dessa, que emocionalmente pode estar comprometida, numa festa, usar drogas, né, a parte de eletrônicos, e etc., é um risco. Agora, quando você vê, se o seu genro, ele vier, o menino faz atividade física, ele tem alguns músculos evidentes, ele sai muito para esporte, ele puxa ela para essas coisas, já é um tipo que você diz, não, se ele tem músculo e faz atividade física, ele não pode estar comendo muito errado. Se ele tem força para levantar um peso, pode ser que ele esteja emocionalmente bem, porque quando a gente não está bem, a gente não tem nem força para puxar. Então, você já começa a excluir algumas coisas. Eu acho que é isso quando a gente olha para uma pessoa que tem um pouquinho de qualidade de peso no sentido muscular, não só magreza, porque magreza não quer dizer saúde, mas no sentido muscular, muitas vezes, quando a gente olha para uma mulher que tem aquilo, até para a gente, uma mulher de 50 anos, está lá toda com um pouco de definição, não precisa ser grande, mas está ali, você faz... esse corpo aqui eu queria. Por quê? Esse corpo não está lhe passando só magreza e beleza. Ele está lhe passando uma certa segurança, ele está lhe passando uma certa força dessa mulher em outros aspectos, o andar dela é diferente, a tomada de decisões, o levantar, tudo isso faz você dizer, eu queria essa disposição. Não é só sobre a questão de ser magro, tá? Então, é pensar o que passa na cabeça dessa pessoa e ela deve estar melhor. E aí eu queria estar tão bem assim, né? E se eu não comer, né, aquele alimento que eu estou falando tanto para a gente dar uma fugidinha, o que é que vai ser de mim? A gente costuma pensar muito o quê? Ai, eu não vou conseguir, vou sofrer e tal. Gente, pensa nos benefícios. Quando a gente foca nos benefícios, aí que vai fluir as coisas. Então, sua mente vai ficar mais tranquila, vai ter menor peso, que aí vem a história da... Eu não estou notando nada na balança. Mas aí está diminuindo as medidas, a pessoa está treinando mais, está trocando a gordura por massa magra. Gente, e massa magra, Carol, todo mundo fala que é bom, que é minha poupança. O que é? Imagine que eu estou com aqueles óculos que agora estão dizendo aí, que a gente vai ver como um computador. Todo mundo tivesse com óculos desse. Mas no lugar de ver pessoas, a gente estivesse vendo fogueiras. Como é a fogueira de cada um. Tem gente que tem uma fogueira que parece a Mariana ali. Tem a fogueira do São João de Campina Grande, que é aquela fogueira alta, é um metabolismo acelerado demais. Então, a pessoa ela tem um metabolismo bem acelerado, ela consegue até se permitir a comer e tudo, e ela permanecer mais magra e tudo. E aquela pessoa que tem só a brasinha, a fogueira está só apagando. Você tem que botar o quê? Mais lenha nessa fogueira, para esse fogo subir. E que você... passa a ter vida por muito mais tempo. Porque se o fogo estiver um pouco mais alto, você vai se permitir comer jucurutu sim, e depois ir treinar. Você vai cair, não vai se quebrar. E tudo isso vai favorecer você. Então, lembrem, aumentem as lenhas da fogueira de vocês, para que vocês tenham mais saúde e disposição. E aí, é um pensamento para você entender como é a questão da massa muscular, em vantagem, por isso que o peso às vezes não cai, tá, gente? Então, vejam sempre as vantagens. Eu tenho pacientes nesse programa Zero Açúcar, na meta, numa das atividades diárias, durante 21 dias, eu peço para que eles abram um bloco de notas no celular e todo dia ele coloque os benefícios daquele dia. O que é que ele vem notando? Mesmo que o pau tenha quebrado na casa dele, no trabalho e tudo, mas o benefício de hoje ele ter feito uma alimentação mais saudável. Aí a pessoa bota, eita, percebi que dormi melhor, fiquei menos cansada, estou sentindo a minha pele menos oleosa, estou me sentindo mais disposta, e aí vai surgindo. Quando você reforça a positividade,
você tem mais força para continuar o segundo dia, tá? E, obviamente, quando vocês estiverem em uma dieta também, sejam gentis. O negócio da gente é porque a gente não pode sair da dieta um dia, a gente não pode sair do desfoque um dia, e parece que solta tudo. Não, aconteceu, vamos ver hoje como é que eu vou sair fazendo uma refeição melhor. E, se eu sair, retoma de novo e continua, tá? A mudança ocorre de acordo com a mudança de hábitos, e não de uma hora para outra. Aí, Carol, então, nesse contexto, como o Cris estava falando ali das emoções, o que é que a gente faz com as emoções? Aí é a meditação, é buscar um exercício, é buscar se conhecer. E na alimentação? Primeira coisa é traçar um plano alimentar, porque esse negócio de levantar, eu como em casa o que está pronto, vou na casa da minha mãe o que está pronto, isso vai fazer com que você toda hora esteja errando. No mínimo 6 refeições por dia, né? Então, acaba que é muito banalizado. Então, a gente não presta atenção no que a gente está comendo. E como culturalmente os carboidratos foram inseridos como a base da alimentação, a gente vai neles que é fácil. Por exemplo, famílias das nossas mães, não sei quantos filhos, era um pratão de cuscuz para cada filho e um ovo em cima. A proteína é mais cara, todo mundo sabe disso. Então, é normal a gente ir logo nos carboidratos, no pão. Quando eu pergunto assim, se você se perguntar agora aqui nessa palestra, como é que normalmente você se alimenta, você faz pão com ovo, arroz, feijão, aí a carne, você percebe que a proteína é sempre a última a ser dita, porque é a base, a gente aprendeu a comer assim. Tá? Então, traçar um plano alimentar e você olhar e dizer, eita, a nutricionista botou que era muito mais carne, muito mais frango no meu prato do que o arroz. Aí você vai botar o arroz primeiro, dá 2 colheres de sopa, ela quer morrer, que eu morra de fome. Aí, daqui a pouco, quando você bota o peixe ou o frango, aquela quantidade de proteína faz, eu não vou aguentar, não. Então, são esses detalhes que vão fazer a diferença para vocês terem mais saúde, disposição, saciedade. Fiquem atentas em um plano alimentar. No início é complicado, mas depois vai sendo mais fácil. Num plano alimentar, diferente da gente pegar uma dieta da revista Tititi, que está lá para todo mundo, não sei nem se ainda existe, né? Que é muito fácil, porque está lá, uma folha de acelga, uma pocha de peixe, e assim vai. Lembrem que cada pessoa ela tem suas especificações. Então, você pode gostar mais de doce, o outro pode gostar mais de salgado. Seu horário de exercício é tal, por isso você tem mais fome de manhã. O outro tem mais fome à noite. Por isso que é a importância de ter o seu próprio plano alimentar. Não tenham preconceito de ficar lendo um plano alimentar e pesando. Se fulaninho pesa, você chega para a sua nutricionista e diz, eu não quero estar pesando comida. Eu quero ter uma noção mais de medidas. Isso é sua fase agora. Depois, já aconteceu muito comigo, quando eu vejo a pessoa pesando. E isso não quer dizer que é uma melhor do que aquela que não pesa, mas para que você se conheça e saiba o que comer em cada hora e para que você não tenha fome para não cair no gatilho da sua criptonita, tá? Aí aqui, sobre o planejamento, né? Eu digo que dieta é planejamento, não é disciplina. Aí tem gente, não sei o que, mas é disciplina. Disciplina, talvez, lá no quartel, que o pessoal acha bonito, é admirável, eles gostam de seguir, né? O padrão, assim, das Forças Armadas e etc. Acho que tem muito isso. Mas o planejamento, de modo geral, é a base de disciplina. Se a gente tivesse aqui dividido em 10 salas de uma repartição pública, eu estivesse morrendo de fome, eu podia ir nas outras 9, e o que tivesse eu ia comer, porque eu estou morrendo de fome. E aí eu ia cair no quê? No biscoito de chucurutu, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Num bolo. Mas se eu tiver levado um iogurte, uma fruta, uma barrinha de proteína, castanha, mas você vê que eu joguei iogurte e castanha, porque são fontes de proteína e gordura que dão mais saciedade, que não cai do céu isso. Agora, o chucurutu e o bolo e a creme cracker caem, todo canto tem. Aí, por causa do chucurutu, creme cracker e bolo, eu vou ter mais fome o dia inteiro. E se eu consumisse a proteína, a castanha, a quantidade, tudo que Carol passou, aí a pessoa faz, vixe, eu não estou com fome. E aí vai diminuindo, principalmente, essa gordurinha aqui, que a gente tem tanta raiva, vai diminuindo a fadiga, vai diminuindo a flacidez, a pessoa vai ficando melhor, e assim vai. Tá? Então, quando vocês estiverem pensando em planejamento, tem os dias de compras de vocês, qual é o dia que você vai estabelecer para fazer a sua feirinha, o dia de treino e horário, lógico que vai ter imprevisibilidades, mas que você determine mais aquele horário, aquele treino que você fica melhor. A determinação das refeições, tá? Compre, leve. Se hoje não deu para trazer, você saiu alvoroçada de casa, ia ter essa palestra aqui. Não, hoje eu vou pedir um delivery.
Hoje eu vou pedir e já vou pedir o jantar, porque quando chegar em casa não tem nada, eu só vou fazer a feira amanhã. É um dia, a gente tem que pagar um preço. Ou é o preço de aumentar o peso, ou é o preço de ter mais fome, ou é o preço financeiro, ou é o preço do tempo que a gente vai cozinhar. Então, é tentar, assim, ir ajustando e tendo flexibilidade nisso. Tá? E ter suas jacadas programadas, sim. Como assim, Carol? Sair da dieta, eventualmente, mas que seja uma coisa que você programou. Uma coisa é você estar aqui hoje e o brownie é gostosinho, tal, mas aí você guarda, não, amanhã eu vou consumir esse brownie, que amanhã é sábado, eu vou almoçar, já vai ser minha sobremesa, ou hoje mesmo, se você acha que é interessante, e assim vai. Mas eu quero aquela minha jacada preferida. A minha saída da dieta, que eu digo, essa valeu a pena. Mas se você não planejar isso, vai ser toda hora uma, e às vezes é aquela que nem valeu a pena. É um doce que você não gostou, é um salgado macento demais, e assim vai, tá? Com relação a foco e disciplina, isso aí eu acho que hoje é o calo para tudo, para trabalho, para as pessoas também desfocadas. Nunca tenham fome. Como assim, Carol? Trabalhem com refeições que lhe deixam saciadas. Se você vai ficar fazendo dieta da fome, você não sustenta. Organizada, seja por lista de compras, não deixar faltar. Kits de refeições prontas, que hoje a gente sabe que existe. Comprar em alguma empresa que trabalha auxiliando na praticidade, que vai entregar. Façam força para que vocês consigam seguir. Não fiquem só, eu vou fazer dieta, vou cozinhar tudo. Tem paciente minha que diz que passa o domingo cozinhando. Eu faço, minha gente, eu tenho uma pena. Eu disse, menina, pois eu não cozinho no domingo, nem amarrada. Por quê? Porque eu preciso descansar. Entendeu? Mesmo sabendo que a alimentação vai fluir, mas algum preço eu vou pagar. Meu tempo vai ser isso, não. E o que Cris fala muito, eu acho que hoje pega muito não. A gente tem que bater muito não, né? Porque se não bater muito não, a gente sai dizendo sim e a saúde da gente vai pelo ralo. Hoje em dia eu estou bem atrevidinha para dizer não, entendeu? Para algumas coisas, porque é isso que vai fazendo a gente conseguir, pelo menos, dar conta de algumas coisas, porque de tudo a gente não dá. Tá? Com relação à positividade, que eu falei dos benefícios, que vocês nunca esqueçam de olhar além da balança com relação ao sono, ao humor de vocês, aos elogios, sim, que vocês estão recebendo, isso é muito bom. As fotos que ficaram legais, entendeu? Então, tirem foto. Sabia que aqueles perfis fit, não sei o que existe, de Facebook e Instagram, muitas vezes, quem mais se inspira é quem faz. Porque ela vai e bota, diz, como eu estou melhor, olha esse exercício aqui. Por quê? Porque isso vai ressaltando a positividade dessa mudança de hábitos que ela está tendo, que dá trabalho. E aí inspira outras pessoas, e quem gosta, adora também, porque sente que está fazendo o bem. Né? E em construção de hábitos, quem tem crianças, né, filhos, o que é que a gente está alimentando? Tem paciente minha que faz assim, Carol, e sexta, eu combinei com meu filho, que é o dia da gente ir para tal canto, comer um bolo, que ele ama, acho que uma doceria, e aí, o que é que eu faço? Aí eu disse, beleza, você vai, porque sexta é amanhã. Mas, quando você entender que seu filho gostaria que ele estivesse correndo e brincando em tal canto, é aquele filho que você tem que gritar, pegar pelos braços para dizer, venha comer, porque o menino está feliz porque está brincando. Então, o prazer que você pode estar dando para ele hoje não é dar do bolo, é levar ele em algum canto que ele se solte, que ele brinque, que ele tenha prazeres. Entendeu? Então, é desviar esse contexto. E eu falo muito para minhas pacientes a questão de fome e a falta de músculo, né? A apatia. Se você pega uma criança, por exemplo, digamos que aqui todo mundo tivesse trazido seus filhos, aí tem aqueles meninos danados que estão correndo, andando e estão pedindo comida, cheio de saúde. E se o menino estiver em casa, que acordou, não quis comer, está molinho, você pega nele, o menino não quer sair, tudo, o que é que a gente faz? Se passar de 2 dias, até para o hospital a gente leva, porque isso não é saúde. Então, busquem em vocês alimentações e exercícios e hábitos que fiquem dispostas, que fiquem cheias de energia, que reajam à vida, que possam lutar mesmo, porque aí vocês são mais fortes. E, para isso, vocês têm que estar bem, mas com fome, sim, e com a prática de exercício, trabalhando isso. Tá? Eu falo muito... Oi? Tá. Eu falo muito sobre a questão dos livros, para ajudar no foco mental. Tá? Então, procurar alguns livros, eu cito aqui alguns, que vocês possam ler um capítulo por dia, ou então botar no carro para escutar o resumo no YouTube. Sempre a gente leva aquele chacoalhadazinha para poder ficar mais focada. Então, esses são livros interessantes que vão deixar vocês... Eles não falam de dieta, mas eles falam de determinação, de buscar melhores hábitos. A escrita de
bloco de notas, ou algum diário, alguma coisa sobre essa mudança de hábitos para vocês, isso vai ajudar. Os exercícios, pelo menos 30 dias, escolham um exercício que façam bem. Não escolham locais e tipo de exercício que vocês vão e não gostam. Tem um paciente meu que ele é mais idoso, que ele dizia assim, minha filha, eu só saio de casa para um lugar que eu volto melhor do que eu estava. Se eu sair de casa para fazer uma coisa que eu volto pior, eu não vou, não. Então, isso inclui como é você acolhido na academia que você escolheu, no esporte que você escolheu, a interação social. Porque, às vezes, é uma academia do lado da sua casa, mas ninguém olha para você. Está super chato, está super... Você vai com raiva. É como você... Se tem que ir todo dia, como é que você vai para um negócio desse? É como você dormir num colchão de ar. A gente dorme num carnaval, numa festa, que vale a pena. Mas dormir todo dia, ninguém quer dormir no colchão de ar. Se é para fazer um hábito todo dia, que seja muito bom, que faça você realmente querer voltar, tá? Pelo menos nem que seja pelo social. Aí o exercício, eu sou muito dessas, né, Mariana? E a questão das emoções, da meditação, eu até falo aqui de 2 aplicativos. Vocês podem baixar, é o Medite e o Insight Timer. Você bota primeiro, aí eles ensinam você a aprender a meditar. Carol, é o melhor? É o certinho? Não, mas vamos trabalhar com alguma coisa bem fácil para a gente começar a conhecer e destravar isso, tá? Ah, claro. Dos livros, né? Pronto, aqui, ó. Querem tirar foto? Eles são bem interessantes. Só o Pensando Magro que fala sobre dieta. O resto é todo de hábitos. Posso passar? Pronto. E com relação às orientações nutricionais, né? Eu só reforço o seguinte. Mais proteínas, muita água, hidratação, legumes, isso aí a gente já sabe. Mas trabalhe os sabores de vocês, façam a dieta ficar gostosa. Ninguém vai comer frango grelhado, esturricado, parecendo uma sola de um sapato, com um legume ruim por muito tempo. Então, um molho peixe em cima, procurei uma salada que faz e eu paguei, depois eu saio fazendo em casa. Vão melhorando a forma de aderência. Eu dou um exemplo, por exemplo, em corrida. Inventei de me inscrever numa corrida de 21 quilômetros no Rio. Não sei nem se vai dar certo, mas eu não gosto, não adianta. Até hoje eu sofro. Mas eu percebi que tem vários macetes. Você vai correr com short, o short é mais folgado, você sente o incômodo do corpo mexendo. Você bota um short mais que comprime mais, você sente mais confortável. O tênis tem a ver. Aí, a hora que você vai, se você vai com amigo ou se você vai sem, o que você escuta ou não escuta, tudo isso faz com que você sinta menos dores no processo e facilite. Do mesmo jeito a alimentação. São vários macetinhos que vão fazer vocês engrenarem mais, tá? Então, para finalizar, lembrando que a mudança que você quer está na decisão que você toma, que remete àquele primeiro slide que eu falei para vocês, que a gente tem que conhecer o problema para poder ir consertá-lo, tá? E a gestão de hábitos, pedir ajuda. Uma vez eu vi um memezinho que diz assim, um coelho perguntando a um cavalo qual era a atitude de maior coragem que ele teve. E o cavalo bem forte, ele disse, pedir ajuda. Né? Então, pedir ajuda, seja na questão emocional, seja na questão nutricional, de pessoas que entendem e que vão traçar melhor com você para que você consiga ter mais resultados. Tá? Porque eu acredito, do mesmo jeito que eu não entendo nada dessa parte de direito de vocês, pode ser que vocês não entendam, embora a nutrição seja uma coisa mais abrangente, mas pode ser que vocês não entendam esses detalhezinhos e isso lhe ajude para que você mude seus hábitos, vire a chavinha. Tá? Exercícios adequados, locais adequados, alimentação equilibrada e aquela alimentação que gere prazer. Aí aqui são meus dados. Instagram, eu sei que tem muita gente que já me segue. Quiserem ajuda, mandem um direct. Qualquer coisa a gente conversa lá, porque sempre tem uma historinha que a pessoa pode estar dando um bracinho e eu orientar vocês sobre alguma coisinha, tá? Então, podem seguir. Eu trabalho com pessoas, consultas individuais, mas também com grupos de amigos, que eu, por exemplo, já trabalhei a família de Carol junto, a família toda, a Maia, e agradeço demais a vocês essa participação e que possa ter ajudado vocês a ver de uma maneira diferente a nutrição, não só aquela pressão de serem magros. Ok? Obrigada. A gente agradece penhoradamente a doutora Carol Nóbrega e a nossa prata da casa, Cristine Campos,
pelas belíssimas exposições. Supermanhã de sexta-feira, 8 de março. Quem nasce hoje é pisciano, pisciana. A gente vai chamar agora o sucesso que está aqui, deitando e rolando em Natal. Ela, sim, nossa querida Michele Cavalcante, com a sua companheira, cantando para a gente Maria Maria, Raquel Oliveira. Por gentileza. Maria Maria, eternizada na voz de Milton Nascimento, com a grande revelação da música norte-riograndense, nossa querida Michele Cavalcante. Bom dia a todas aqui presentes. Edinaldo, você é muito hiperbólico, né? Sempre, mas obrigada aí, viu? Parabéns primeiro, né? Inicialmente a todas nós mulheres, nesse dia tão significativo. E aí a gente trouxe essa canção de Maria Maria, que é uma canção que traduz a força, né, da nossa firmeza, da nossa mulher, enfrentando aí os desafios diariamente. A gente vai cantar e eu pedi até para projetar também, para ter a participação de todas vocês, para fazer um coro bem bonito aqui. Certo? Chegou aí? Está chegando? Só a letra, tá? Deixa eu ver se está no meu tom. Só um momentinho. Um detalhezinho técnico aqui. Olha só que legal. Vamos lá, de pé. Levantando. Super sexta-feira. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. La 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya. Mas é preciso ter força, preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Na 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 na.
pessoal. Algumas pessoas que chegaram, podem sentar, e ainda não puderam contemplar as duas primeiras músicas que elas executaram aqui. Então a gente vai pedir para que vocês toquem novamente essas canções, enquanto a gente faz o sorteio, ok? A gente vai chamar agora eles que foram eleitos os homens mais charmosos da manhã hoje aqui: Michelson Cordeiro, o Félix e o Humberto. Exatamente, eles vão nos ajudar aqui. Eles serão os nossos auditores. São os auditores aqui do nosso sorteio. Michelson. Nossa, que legal. Fundo musical. Talento de Michele e Raquel. Vamos lá, bom dia. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, la bela de Ju. Vamos lá, o primeiro número será o 93. La bela de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu tem que ser rápido, viu? São mais de 100 prêmios. Vamos lá, 92. Teus olhos azuis como a tarde, na tarde 32. domingo azul, a bela de Ju. 36. Cada prêmio acompanha um voucher. Roberta Veríssimo. Nossa secretária também foi premiada. Quem será o próximo? A próxima será Carol a Nóbrega. 144. Ajude aqui, ó. Félix, por gentileza. Agora 87. Aqui. 55. Gira, 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 sol. Marisol. Gira, 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 sol. Georgia Helena está ávida. Está cruzando os dedos para mais um prêmio. 71. A morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro em meu lençol. Nossa oficiala de justiça, Nara. Número parabéns. 74. 74. Paula Abdias sendo sorteada. Número 80. Mariana tá pedindo para subir a numeração, viu? 168. No vermelho girassol, a morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro em meu lençol. Número 20. Sinto saudade, graça selvagem, sou André, tá vendo? Morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro matador. Gira, 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 108. gira, gira, só. Gira, 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 só. Quarenta e 9. Cento e 88. Bora, Mariana. 58. Sinto saudade.
Andressa, Ana Cleide, tô vendo vocês tão tristes. Aninha, se alegre. 91. Marcela, tá ansiosa. Ainda restam muitos prêmios, aguardem. Número 6. Saiu 38, não? Tá marcando o seu? 38, meu. Qual? Tá mandando deixar. 131. 131. Olha, tá vindo ali. É a Rayane Fernandes. Cuidado, Rayane. Pessoal da frente aqui, ó, para ser sorteado. E 47. Aumenta mais ou baixa mais? Quem será a próxima? Vai ter um voucher aí, viu? Michel, você tem que aumentar a Não numeração. pode anunciar o voucher, não. R$195. Sobe mais ou desce? 37. Tem que descer, Michel. Tá descendo, ó, 37. Islane. Tatiana já foi sorteada. Vamos lá, 75. Não? Ninguém? 112. 112. Aniversariante ali, ó. Janieri. Latinísia Floresta. Número alto, 189. Ninguém? 189. Luana Bianchi também está aguardando a vez. Número pequeno agora, 21. O 21º a chegar. Desejo ensina muito mais. Pura rotina já. A gente agradece as palestrantes Cristine A e próxima Carol. ainda tem 159. 159. A participação de Michele e Raquel dando um brilho especial a esse momento. Número 22. A luz de um grande Doutora Ádia. é 22. irremediável neon. Quando o grito do prazer Réveillon. 128. Estrela do mar, o sol e o dom. 128, alguém? Um dia a fúria desse front virá lapidar o sol. Número 8. Como querer Caetania. 8 ninguém. Georgia, tem a foto ainda, viu? Vocês vão aguardar um instante. 166. A fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som. Andréia, segura aí, Andréia, Georgia. O que há de bom? Controlar aqui para não acabar os prêmios e ter mais gente sorteada. 115. Ótimo. Andréia, 115. A gente vai fazer um registro daqui a pouquinho com Só todas mais dois vocês. números. Nada, Mariana. 110. Andréia, deixa ninguém sair não, Andréia. Número 69. 69. Tudo finalizado agora. A gente vai fazer um registro. Os vouchers, aqueles que assim desejarem voucher para fazer um treinamento, uma aula inaugural na academia, fiquem à vontade, podem vir pegar aqui. O nosso repórter fotográfico, Tasso,
vai fazer um registro fotográfico. Atenção, pessoal. Desembargadora Berenice, a gente vai fazer um registro com vocês agora. Michele e Raquel, a gente convida vocês para fazerem parte desse momento. A gente... Todas, onde estão? Onde estão, vocês podem ficar, que o nosso repórter Tasso vai fazer esse registro. Ótimo, muito agradecido. Em nome da presidência do Tribunal de Justiça, declaramos encerrada mais esta cerimônia. A todos um excelente dia e feliz Dia Internacional para cada uma de vocês.